Fala minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje a gente vai falar de um verdadeiro monstro sagrado da história do cinema. Uma animação que não é apenas um filme, mas sim a boia salva-vidas que impediu a Disney de ir literalmente à falência nos anos 50. Pega a pipoca, se ajeita aí no sofá, porque a viagem no tempo vai ser louca, e a gente vai destrinchar cada detalhe desse clássico absoluto que marcou gerações inteiras, inclusive a minha e, com certeza, a sua também. Sabe, quando a gente senta para assistir a Cinderela de 1950 hoje em dia, é muito fácil olhar para aquilo e pensar que era só mais um desenhinho bonitinho de princesa, mas a realidade dos bastidores era um verdadeiro caos dramático, digno de novela mexicana, misturada com filme de terror financeiro. O estúdio do tio Walt estava atolado em dívidas homéricas, com os cofres vazios por causa do fracasso comercial de produções anteriores que não haviam rendido o esperado durante o período da Segunda Guerra Mundial. Era uma época em que o estúdio sobrevivia lançando aqueles filmes pacotão, sabe? Compilações de curtas-metragens sem uma história única e linear, porque faltava grana para bancar uma produção de grande fôlego e rica em detalhes no estilo de Branca de Neve. O Walt Disney precisava desesperadamente de um hit estrondoso, de uma tacada mestre que trouxesse o público de volta em massa para as salas de cinema. Caso contrário, as portas do estúdio fechariam para sempre e o império mágico que a gente conhece hoje jamais teria existido. É bizarro pensar que a existência de todo um universo de parques temáticos e filmes bilionários dependia do sucesso de uma gata borralheira animada à mão, quadro por quadro, com uma equipe espremida e sob uma pressão psicológica gigantesca. E quer saber de uma coisa? Funcionou de um jeito tão absurdo que a bilheteria inicial daquele filme foi uma verdadeira explosão de dinheiro, arrecadando milhões de dólares em cima de um orçamento que era considerado modesto para os padrões da época, salvando a pele do estúdio e garantindo que a magia continuasse viva por mais de 7 décadas. Eu me lembro da primeira vez que assisti a essa obra-prima na fita VH, esse velha aqui de casa, com aquela capa clássica azul que todo mundo teve, e a sensação de deslumbramento era imediata, mesmo sem entender toda a complexidade técnica e financeira que rolava por trás daquele desenho. É uma loucura como a arte consegue nascer do puro desespero, porque a pressão que o Walt colocou nessa equipe gerou um nível de perfeccionismo técnico que poucas vezes a indústria cinematográfica teve o privilégio de testemunhar. Vamos falar um pouco sobre a construção dessa história e como a direção de arte e a animação em si foram tratadas como uma obsessão quase doentia pela equipe de produção. O filme foi dirigido por nomes lendários como Wilfred Jackson, Hamilton Luske e Clyde Geronimi, que comandavam um exército de animadores talentosíssimos, os famosos Nine Old Men da Disney, embora aqui o projeto contasse com muitas mãos talentosas trabalhando incansavelmente nos storyboards e na lapidação dos traços. O processo de animação de Cinderela teve uma sacada técnica genial que pouca gente comenta nos vídeos por aí. Grande parte do filme foi totalmente filmada em live action antes de ganhar os traços finais do desenho, servindo como uma referência crua de atuação e movimentação para os artistas não se perderem nas proporções corporais e na dinâmica física das cenas. A atriz Mary Costa, a Elaine Woods e a atriz que serviu de modelo live action para Cinderela davam vida física aos movimentos para que os desenhistas pudessem capturar a naturalidade exata de um caminhar, de uma queda ou de um gesto de tristeza. Essa técnica de rotoscopia modificada e o uso intensivo de referências reais deram aos personagens uma fluidez de movimento que os filmes anteriores da casa nem sempre conseguiam alcançar com tanta precisão orgânica, fazendo com que a heroína parecesse humana de verdade, com peso, volume e expressividade palpáveis. Eu acho isso fascinante porque, quando você assiste a cena em que a Cinderela está esfregando o chão com aquela expressão de cansaço profundo,
Você sente a exaustão dela no seu próprio corpo, graças a essa atenção cirúrgica à anatomia e à atuação dramática guiada por referências reais. E não era só a protagonista que recebia essa atenção não, senhor. Os animais de estimação, os camundongos Jack e Gus Gus e o infame gato Lucifer foram construídos com uma personalidade tão marcante e caricata que roubam a cena em vários momentos, provando que a comédia física estilo pastelão clássico funcionava perfeitamente dentro de um conto de fadas dramático. O Lucifer, por exemplo, foi inspirado no gato real de um dos animadores, e você percebe aquele jeitinho prepotente, preguiçoso e sádico de felino em cada micromovimento das orelhas e do rabo, numa precisão que dá até raiva de tão realista. Passando agora para o núcleo de personagens, que é o coração pulsante de qualquer narrativa que se preze, a dinâmica familiar dessa história é de um nível de toxicidade psicológica tão pesado que hoje em dia geraria altas discussões em fóruns de internet sobre relacionamentos abusivos e gaslighting doméstico. A madrasta, Lady Tremaine, interpretada vocalmente com uma elegância gélida e assustadora por Eleanor Audley, é uma das vilãs mais subestimadas e aterrorizantes de todo o catálogo da Disney, justamente porque ela não usa magia negra, não tem capangas voadores e não joga bolas de fogo pela boca. A maldade dela é fria, calculista, baseada no desprezo silencioso, na manipulação psicológica sutil e na coerção institucionalizada dentro da própria casa, transformando a enteada em uma escrava moderna, sem precisar levantar a voz uma única vez durante o filme inteiro. Eu acho a Lady Tremaine fascinante porque ela é a personificação daquela crueldade polida da alta sociedade, alguém que destrói a autoestima de uma jovem inocente apenas com um olhar de desaprovação através do espelho ou com um sorriso cínico nos lábios enquanto destrói os sonhos da garota. E as irmãs Drizella e Anastasia completam esse núcleo de tortura psicológica com uma falta total de talento, beleza interior e graça, sendo retratadas de forma magistral como garotas mimadas, barulhentas, invejosas e desajeitadas que projetam toda a própria frustração pessoal em cima da Cinderela. A cena em que elas rasgam sem dó o vestido que a Cinderela havia costurado com tanto suor e carinho, usando retalhos antigos da mãe dela, é de partir o coração de qualquer espectador, gerando uma raiva tão genuína que faz a gente querer entrar dentro da tela para dar uma lição naquelas duas insuportáveis. É um momento de virada dramática fortíssimo, porque mostra que a maldade humana pode ser muito mais cruel do que qualquer feitiço de bruxa, preparando o terreno emocional perfeito para a chegada da magia e para a reviravolta que estava por vir na história daquela noite memorável. Em contrapartida, temos a Cinderela, que muita gente critica hoje em dia por ser passiva demais, mas que, na minha opinião, demonstra uma força de resistência mental inacreditável ao manter a esperança acesa dentro de um calabouço emocional, enquanto repete o famoso mantra de que os sonhos são os desejos do coração. Essa resiliência interna dela é o verdadeiro superpoder da personagem, provando que resistir à tirania sem perder a doçura e a bondade é uma forma de rebeldia muito mais profunda do que sair brandindo uma espada contra os opressores. E quando a gente fala da trilha sonora e do departamento musical desse filme, meu amigo, estamos diante de um verdadeiro marco que concorreu com justiça a prêmios importantes da Academia, incluindo indicações ao Oscar de Melhor Canção Original. A música em um filme animado daquela época não era apenas um enfeite para preencher tempo de tela, mas sim a ferramenta principal para avançar a narrativa, expressar os desejos mais íntimos da protagonista e criar uma atmosfera de sonho que transportava a plateia para fora da realidade dura do pós-guerra. Canções icônicas como A Dream is a Wish Your Heart Makes e a divertidíssima Bibbidi Bobbidi Boo foram compostas por uma equipe talentosíssima, liderada por Mac David, Al Hoffman e Jerry Livingston, que conseguiram capturar a essência exata da esperança e da magia em melodias chiclete que grudam na cabeça para o resto da vida.
Eu me pego cantarolando Bibidi Bobidi Boo do nada na minha casa, porque a letra nonsense misturada com o ritmo acelerado e saltitante da fada madrinha cria uma energia contagiante que é impossível de ignorar, transformando um momento de desespero total em uma festa visual inesquecível. A cena da transformação da abóbora em carruagem, dos ratos em cavalos imponentes e dos trapos velhos em um vestido de baile deslumbrante é, sem sombra de dúvida, um dos maiores ápices criativos da história da animação tradicional de todos os tempos. Ver aqueles traços de luz prateada, o brilho das estrelas e o timing perfeito da animação sincronizado com a orquestra sinfônica é uma experiência quase religiosa para quem ama cinema, mostrando o poder absoluto que a fusão entre música e imagem em movimento tem sobre as nossas emoções mais profundas. E por falar na fada madrinha, que personagem carismática e levemente esquecida das próprias fórmulas mágicas. Aquele momento em que ela esquece a varinha mágica e precisa dar uma batidinha na cabeça porque não lembra das palavras exatas, humaniza a figura mítica de um jeito muito divertido, quebrando a seriedade solene que o conto de fadas poderia ter e trazendo um alívio cômico perfeito antes do grande baile real. É essa atenção aos pequenos detalhes cômicos e humanos que impede que o filme caia no tédio ou na pieguice excessiva, mantendo o espectador vidrado na tela do começo ao fim, torcendo para que cada segundo daquela magia noturna renda frutos duradouros para a nossa heroína sofredora. O grande clímax da narrativa acontece, claro, no baile real, onde a estética visual do filme atinge o seu ápice de glamour, com cenários grandiosos, jogos de luz e sombra impressionantes, e uma atmosfera de conto de fadas que faz jus à grandiosidade da produção. O Príncipe Encantado, embora seja frequentemente criticado por ter pouco desenvolvimento de personalidade e servir mais como um arquétipo de objetivo romântico do que como um personagem tridimensional complexo, cumpre perfeitamente o seu papel narrativo ao se apaixonar perdidamente por Cinderela, não apenas pela beleza exterior, mas pela conexão genuína que surge entre os dois enquanto dançam pelo salão vazio. A valsa dos dois, embalada pela música So This Is Love, é um momento de pura poesia visual, onde o tempo parece parar ao redor do casal, enquanto o resto do mundo simplesmente desaparece, deixando evidente que o amor retratado ali é uma fuga mútua das obrigações reais pesadas que ambos carregavam nos ombros. Só que, como toda boa história clássica com prazo de validade estrito, o relógio começa a dar as badaladas implacáveis da meia-noite, transformando a atmosfera romântica e mágica em um verdadeiro suspense de tirar o fôlego da plateia. A sequência da fuga desesperada da Cinderela pelas escadarias do castelo, perdendo o famoso sapatinho de cristal no meio do caminho enquanto os guardas reais tentam alcançá-la, é dirigida com um senso de urgência rítmica impecável que acelera o coração de qualquer um, mostrando que o desespero dela para não ser descoberta é real e palpável. Eu adoro o fato de que o sapatinho de cristal não é apenas um adereço bonitinho, mas sim a chave física que mantém viva a esperança de reencontro, transformando um objeto inanimado no ponto focal de toda a segunda metade da história e gerando uma caçada implacável por todo o reino que culmina no desfecho triunfal que a gente já conhece e ama de coração. É uma estrutura de roteiro clássica, redondinha, que funciona como um relógio suíço e prova que as fórmulas tradicionais, quando executadas com maestria técnica e paixão artística genuína, nunca perdem a sua validade emocional, independentemente de quantas décadas passem desde a estreia original nos cinemas do século passado. Chegando na reta final da história, a sequência do teste do sapatinho no casarão da malvada madrasta é uma verdadeira aula de tensão narrativa e comédia física misturadas de forma magistral. A Lady Tremaine, percebendo que a garota misteriosa do baile é na verdade a sua enteada detestada,
recorre aos métodos mais sujos possíveis para impedir que o grão-duque chegue até o quarto, onde a Cinderela está trancada às 7 chaves pelos caprichos da tirania doméstica. É aqui que entram em ação os verdadeiros heróis secundários peludos da história, os camundongos, Jacques e Gus-Gus, que precisam enfrentar o gato Lúcifer numa batalha épica de proporções titânicas para roupar a chave do quarto e salvar o futuro da sua amiga humana. Essa subtrama dos animais operando em equipe para superar obstáculos gigantescos para o seu tamanho é um recurso narrativo genial que equilibra a tensão dramática pesada do mundo adulto com a leveza e a diversão da aventura animada tradicional. Eu sempre rio muito com a cara de desespero do Gus-Gus tentando arrastar a chave pesada pelo corredor, enquanto o gato demoníaco espreita nas sombras com aquele olhar psicopata de quem quer apenas destruir tudo o que vê pela frente. E o momento culminante em que o sapatinho de cristal é finalmente apresentado, quebrado em pedacinhos pela malícia fria da madrasta, mas salvo milagrosamente pelo segundo sapatinho guardado intacto no bolso do avental da Cinderela, é daquelas reviravoltas cinematográficas que fazem a gente levantar do sofá para aplaudir de pé a inteligência da protagonista. A satisfação indescritível de ver a cara de choque absoluto e desespero total da Lady Tremaine e de suas filhas imprestáveis ao perceberem que perderam a guerra para a garota que elas tanto humilharam é uma recompensa emocional, recompensadora demais para o espectador que aguentou firme toda a carga de sofrimento do primeiro ato. É o triunfo clássico da bondade e da resiliência sobre a tirania e a arrogância social, entregando uma catarse emocional que poucas animações modernas conseguem replicar com tanta pureza e eficácia dramática até os dias de hoje. Fazendo um balanço geral sobre o legado cultural imenso que Cinderela deixou para a posteridade, é impossível ignorar o impacto monumental que essa obra teve na consolidação definitiva do império multimídia de Walt Disney. O filme não apenas cumpriu o seu papel primordial de salvar o estúdio da falência iminente com uma bilheteria astronômica para os padrões da época, mas também redefiniu os parâmetros de como as histórias de princesas clássicas seriam contadas, comercializadas e consumidas por gerações futuras ao redor de todo o planeta. A maneira como a mercadoria licenciada, os discos de vinil com trilha sonora e os relançamentos periódicos nos cinemas mantiveram a marca viva e lucrativa ao longo das décadas seguintes, prova que o projeto foi um verdadeiro visionário modelo de negócios disfarçado de conto de fadas infantil tradicional. E, artisticamente falando, o filme estabeleceu um padrão de excelência técnica para a era de ouro da animação que serviu de parâmetro de qualidade para tudo o que veio depois nas décadas seguintes, moldando a infância de milhões de pessoas que cresceram acreditando no poder transformador dos sonhos e na força da esperança contra as adversidades mais sombrias da vida. Mesmo com algumas críticas contemporâneas apontando que a estrutura da donzela em apuros, precisando ser salva por um príncipe azul, já está um pouco ultrapassada para os padrões feministas atuais, é preciso contextualizar a obra dentro de sua época de produção em 1950, onde a agência da Cinderela residia na sua força mental e na sua capacidade de manter a bondade intacta num ambiente tóxico. Eu continuo achando que, independentemente de qualquer debate moderno de costumes, a grandiosidade técnica, a direção de arte impecável, as músicas chicletes inesquecíveis e a carga emocional genuína da jornada dessa gata borralheira fazem deste filme um patrimônio cultural intocável da humanidade que merece ser revisitado com carinho e respeito por qualquer cinéfilo de carteirinha. É uma verdadeira aula de como contar uma história universal usando cores, luzes, trilhas sonoras arrebatadoras e personagens inesquecíveis que continuam vivos e pulsantes no imaginário coletivo mundial, provando que a verdadeira magia do cinema nunca envelhece de verdade, ela apenas ganha novas camadas de nostalgia com o passar dos anos. Para fechar a nossa análise profunda de hoje, vale a pena refletir sobre como Cinderela continua relevante e capaz de emocionar
tanto quem assiste pela primeira vez, quanto os marmanjos saudosistas como eu, que já perderam a conta de quantas vezes viram essa fita rodar na televisão. O filme é um lembrete poderoso de que, por mais escura que a noite pareça, e por mais pesados que sejam os fardos e as injustiças que a vida insiste em colocar no nosso caminho diário, a esperança e a integridade do nosso caráter são armas poderosas que ninguém consegue nos roubar, nem mesmo as madrastas mais amargas deste mundo. A estética visual artesanal daquela época, com seus fundos aquarelados deslumbrantes e a animação fluida desenhada à mão por artistas apaixonados pelo que faziam, carrega uma alma orgânica, que o CGI moderno hiperrealista muitas vezes tenta imitar, mas raramente consegue replicar com a mesma carga de afeto genuíno. E é exatamente essa alma artística artesanal que faz com que a gente volte sempre para esse clássico, toda vez que precisa de um abraço quentinho em forma de filme, encontrando conforto naquelas melodias clássicas e na jornada de superação de uma jovem que só queria ter o direito de sonhar com um futuro melhor longe da opressão doméstica. Muito obrigado de coração a todo mundo que acompanhou este bate-papo até aqui. Deixe nos comentários qual é a sua cena favorita desse clássico absoluto. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para não perder nenhuma das nossas próximas análises malucas de cinema. E eu vejo todos vocês no próximo vídeo com muito mais nostalgia e conteúdo bacana para a gente debater juntos. Até logo mais, minha gente! Seguindo nossa viagem profunda pelos bastidores desse marco histórico do cinema, a gente precisa parar para analisar o peso monumental que a equipe técnica carregava nos ombros durante a produção diária nos estúdios da Disney, porque a atmosfera de trabalho estava longe de ser um conto de fadas tranquilo e cor-de-rosa. O clima nos bastidores era de uma cobrança absurda, com reuniões intermináveis onde o próprio Walt Disney esmiuçava cada segundo dos storyboards, exigindo perfeição absoluta em expressões faciais, tempo de comédia e transições dramáticas para garantir que cada centavo investido naquele projeto arriscado desse o retorno esperado nas bilheterias. É fascinante perceber como essa exigência implacável moldou a qualidade artística de cada cena, transformando o que poderia ser apenas mais uma adaptação genérica de conto de fadas em uma obra de arte milimetricamente calculada para mexer com as emoções mais profundas de quem estivesse sentado na poltrona do cinema. E quando a gente pensa na complexidade técnica daquela época, sem computadores, sem efeitos digitais automáticos e contudo dependendo exclusivamente da ponta do lápis, da tinta e da sensibilidade humana dos animadores, a grandiosidade do resultado final ganha uma proporção ainda mais respeitável e inacreditável para os padrões tecnológicos atuais. Os artistas passavam semanas inteiras estudando a física de um simples rasgo em um tecido, o reflexo da luz prateada do luar em um piso de madeira encasquetado, ou a dinâmica caótica de um bando de camundongos correndo desesperados para escapar das garras afiadas de um gato doméstico sádico. Essa dedicação obsessiva ao detalhismo visual criou um universo estético coeso, onde cada cenário pintado à mão em aquarela parecia respirar por conta própria, dando um senso de profundidade e realismo mágico que poucas vezes a indústria cinematográfica conseguiu replicar com tanta harmonia e precisão artesanal. Aprofundando um pouco mais na construção dos personagens secundários, que funcionam como a verdadeira engrenagem cômica e dramática da história, é impossível não destacar a genialidade por trás da criação do núcleo dos camundongos e da dinâmica de perseguição com o gato Lucifer, que movimenta grande parte das subtramas domésticas do filme. O contraste entre a urgência dramática do sofrimento da Cinderela e o humor pastelão clássico proporcionado pelos roedores cria um ritmo narrativo dinâmico que impede o espectador de sentir qualquer tipo de cansaço ou tédio ao longo da projeção, alternando perfeitamente entre momentos de pura tensão psicológica e alívio cômico inteligente.
O personagem do Gus Goose, por exemplo, com aquela barriguinha avantajada, a ingenuidade adorável e uma fome insaciável por grãos de milho e pedaços de queijo, humaniza o pequeno universo dos animais de forma brilhante, gerando uma identificação imediata com o público infantil e adulto que se diverte com as trapalhadas do bichinho. Já o Jack assume o papel do líder corajoso, estrategista e protetor, organizando os irmãos e liderando as missões de resgate e costura com uma seriedade invejável que contrasta de forma hilária com o tamanho minúsculo do seu corpo peludo diante dos perigos gigantescos daquela mansão opressora. E no centro de toda essa algazarra animal está o formidável gato Lúcifer, um dos vilões mais orgânicos e bem construídos da história da animação, cujas expressões faciais de puro desprezo e arrogância felina foram milimetricamente estudadas pelos animadores para transmitir uma sensação constante de ameaça sutil e perigosa. Eu acho genial como os criadores conseguiram dar tanta personalidade a um animal que sequer fala a língua humana, comunicando toda a sua maldade e o seu sadismo através de olhares reprovadores, sorrisos cínicos e movimentos corporais calculados que deixam qualquer amante de gatos balançado entre a fofura natural do bicho e a repulsa pelas suas atitudes cruéis. Passando para a análise da direção de cena e da linguagem cinematográfica propriamente dita, Cinderela estabeleceu uma verdadeira aula de como utilizar a paleta de cores e a iluminação para traduzir o estado psicológico dos personagens e a atmosfera de cada momento da narrativa sem precisar recorrer a diálogos excessivos ou explicações óbvias para a plateia. No início do filme, enquanto a protagonista vive sob o jugo tirânico da madrasta e das irmãstas, a iluminação dos cenários abusa de tons frios, cinzentos, azulados escuros e sombras pesadas que cobrem os cantos da mansão, transmitindo visualmente uma sensação palpável de claustrofobia, isolamento emocional e tristeza profunda. Em contrapartida, quando a magia da fada madrinha entra em cena, a tela se ilumina com uma explosão de cores vibrantes, prateadas, douradas e tons quentes que estouram na tela com um brilho quase etéreo, simbolizando a esperança renovada e a quebra temporária das correntes invisíveis que prendiam a jovem àquela rotina de exploração doméstica. Essa transição visual é conduzida de forma tão sutil e orgânica que o espectador absorve toda a carga emocional da cena quase de forma inconsciente, provando que a animação tradicional daquela época entendia a linguagem visual do cinema de forma muito mais profunda do que muitos blockbusters live-action modernos cheios de efeitos digitais caros e vazios de conteúdo artístico real. E a sequência do baile real é o ápice absoluto dessa orgia visual, onde os lustres reluzentes, as roupas pomposas dos convidados, o piso espelhado do salão de dança e a harmonia perfeita entre os movimentos dos protagonistas criam um espetáculo estético inesquecível que continua parecendo moderno, elegante e deslumbrante, mesmo 70 anos após a sua estreia oficial nas telonas do mundo inteiro. Outro ponto que merece ser discutido com bastante atenção é a complexidade psicológica da vilã Lady Tremaine e o impacto duradouro que a sua representação teve na galeria de antagonistas femininas da cultura pop ao longo das décadas seguintes até os dias de hoje. Diferente de bruxas espalhafatosas como a Rainha Má de Branca de Neve ou Malévola, que recorrem a feitiços mirabolantes e transformações monstruosas para atingir os seus objetivos malévolos, Lady Tremaine aterroriza através da frieza burocrática, do controle social rígido, da manipulação psicológica sutil e da humilhação silenciosa praticada dentro dos limites da própria casa. Ela não precisa gritar para impor terror. Um único olhar severo através do espelho, um tom de voz gélido e cortante, ou uma aprovação irônica disfarçada de conselho maternal, são suficientes para destruir a autoconfiança de Cinderela e mantê-la submissa aos caprichos sádicos daquela família disfuncional e invejosa.
Essa representação da maldade doméstica e cotidiana faz com que a personagem seja incrivelmente realista, ecoando situações reais de abuso psicológico e dinâmica familiar tóxica que muitas pessoas infelizmente conhecem de perto na vida real, o que eleva o peso dramático do conflito a um patamar muito mais maduro do que um simples conto de fadas infantil costumava apresentar naqueles tempos. A atuação vocal imponente de Eleanor Audley empresta à personagem uma sofisticação aterrorizante, fazendo com que cada fala soe como uma lâmina afiada, cortando o silêncio da sala de estar, consolidando a madrasta como uma das mentes mais perversas e calculistas já desenhadas no papel por uma equipe de animação tradicional. É essa densidade nos conflitos humanos que impede que a história caia na superficialidade piegas, dando sustentação dramática suficiente para que o público torça com tanta paixão pela vitória final da heroína oprimida contra a tirania institucionalizada daquela casa. Continuando a nossa análise profunda deste clássico absoluto, a gente precisa mergulhar de cabeça no impacto cultural estrondoso que a trilha sonora e as canções originais causaram não apenas no momento do lançamento, mas na forma como a Disney passou a estruturar a identidade musical de todas as suas futuras animações, de grande orçamento dali em diante. A música em Cinderela não funciona apenas como um plano de fundo bonitinho para preencher os silêncios da projeção, mas sim como o verdadeiro motor propulsor da narrativa, traduzindo em notas e letras poéticas os desejos mais íntimos, os medos sufocados e as esperanças inabaláveis de uma protagonista que precisava de um escape lírico para suportar a dureza da sua rotina de exploração doméstica. Canções como A Dream is a Wish Your Heart Makes estabelecem de cara a filosofia central da história, funcionando como um manifesto emocional de resiliência interna que convence o espectador a aceitar a fantasia mágica que está prestes a se desenrolar na tela grande. E o que falar da inventividade genial de Bibidi Bobidi Boo, uma faixa que mistura um ritmo saltitante, brincalhão e uma letra totalmente nonsense para coroar o momento mais lúdico, colorido e transformador de todo o filme, arrancando sorrisos genuínos de quem assiste e provando que a comédia musical podia andar de mãos dadas com a alta fantasia cinematográfica. A equipe de compositores liderada por Mac David, Al Hoffman e Jerry Livingston acertou em cheio ao criar melodias tão chicletes, sofisticadas e marcantes que atravessaram gerações inteiras sem perder um pingo do seu brilho original, provando que a música clássica de animação tem o poder raro de eternizar sentimentos e fixar momentos na memória afetiva do público para o resto da vida. E quando a gente volta os olhos para a direção de arte e para o design de produção como um todo, é impossível não se deslumbrar com o trabalho minucioso de colorização e cenografia que deu vida àquela mansão decadente e ao castelo deslumbrante do príncipe, criando dois mundos completamente opostos que refletem visualmente o conflito moral da trama. No núcleo da opressão, a paleta de cores aposta em tons terrosos escuros, azulados frios, cinzas opacos e sombras profundas que sufocam o ambiente e passam uma sensação constante de asfixia emocional, fazendo com que a gente sinta na pele o peso daquela rotina desgastante de limpeza e humilhação contínua. Em contrapartida, a explosão de cores quentes, prateadas, douradas e brilhantes que toma conta da tela assim que a magia da fada madrinha entra em ação, estabelece um contraste estético tão violento e arrebatador que o espectador se sente transportado fisicamente para dentro daquele sonho lúcido de elegância e glamour noturno. Essa manipulação cirúrgica da luz e da cor, através de técnicas tradicionais de aquarela e pintura à mão, demonstra o nível de maestria técnica que os artistas da Disney alcançaram após anos de experimentação e aperfeiçoamento nos estúdios, estabelecendo um padrão visual de ouro que se tornaria a marca registrada incontestável da idade de ouro da animação tradicional mundial. Cada pincelada nos cenários de fundo parece carregar uma intenção narrativa profunda, transformando paredes,
escadarias, jardins e salões de baile em verdadeiros personagens mudos, que conversam diretamente com o subconsciente de quem está assistindo à projeção com atenção aos detalhes estéticos da obra. Aprofundando ainda mais na dinâmica dos personagens secundários, vale a pena destacar o papel fundamental que o alívio cômico desempenhou para manter o equilíbrio emocional da narrativa, evitando que o sofrimento prolongado da Cinderela transformasse o filme em um dramalhão excessivamente pesado para o público infantil da época. O núcleo formado pelos camundongos, Jaq e Gus-Gus, e pelo detestável gato Lúcifer, funciona como uma espécie de desenho animado clássico em miniatura dentro de uma estrutura de conto de fadas dramático, injetando doses cavalares de humor pastelão, velocidade rítmica e pura simpatia em momentos cruciais da história. A rivalidade territorial entre os roedores domésticos e o felino mimado da madrasta é construída com uma precisão cirúrgica de timing cômico, onde cada olhar torto do Lúcifer, cada rasteira disfarçada e cada corrida desesperada dos camundongos para salvar o pedaço de queijo ou a fita de tecido gera uma tensão lúdica deliciosa de acompanhar na tela. O Gus-Gus, com sua gula desmedida e sua lerdeza adorável, personifica a vulnerabilidade e a ingenuidade pura, enquanto Jaq assume a postura do líder destemido que organiza táticas de guerrilha caseira para proteger a sua amada Cinderela das armadilhas insidiosas do mundo adulto controlado pela tirania da Lady Tremaine. Essa interação constante entre o universo microscópico dos animais e o drama macroscópico dos humanos enriquece a textura da narrativa, criando subtramas paralelas ricas em detalhes visuais e expressividade corporal que mostram o esmero criativo aplicado em cada centímetro daquela produção cinematográfica histórica. Para fechar esta parte da nossa análise, é preciso refletir sobre como a transição do sofrimento doméstico para o clímax romântico e mágico do baile real foi milimetricamente planejada para entregar a recompensa emocional exata que o público esperava após aguentar toda a tensão acumulada do primeiro ato. A chegada da Cinderela ao palácio, vestida com aquele traje deslumbrante criado por pura magia prateada, não representa apenas a vitória estética de uma gata borralheira sobre a inveja das irmãs malvadas, mas o triunfo simbólico da esperança e da dignidade humana sobre a opressão sistemática de um ambiente tóxico e abusivo. O príncipe encantado, embora muitas vezes rotulado de forma simplista como um mero arquétipo romântico, sem grandes conflitos internos complexos, cumpre com perfeição o seu papel narrativo de espelho para a felicidade da protagonista, oferecendo-lhe um momento de trégua absoluta, onde ambos podem esquecer as pressões sufocantes de seus respectivos mundos reais. A dança sincronizada no salão iluminado por milhares de velas é um dos momentos mais poéticos, românticos e visualmente arrebatadores de toda a história do cinema de animação, marcando o instante preciso em que o conto de fadas transcende o papel e se consolida como um mito eterno da cultura pop mundial que continua nos emocionando profundamente até os dias de hoje com sua pureza artística inesgotável. Avançando na nossa jornada analítica por este clássico absoluto da animação, precisamos examinar com calma o momento em que o feitiço começa a desmoronar e a urgência dramática toma conta de toda a segunda metade da projeção com uma força impressionante. A sequência em que a Cinderela percebe que o relógio está prestes a bater a meia-noite é construída com uma maestria de edição e ritmo rítmico que não deve em nada aos melhores filmes de suspense de Hollywood, acelerando o coração de quem assiste e transformando um momento de conto de fadas romântico em uma corrida contra o tempo desesperadora. Cada badalada estrondosa do relógio gigante do castelo ecoa como uma sentença implacável, cortando o clima de magia e forçando a nossa protagonista a fugir às pressas pelas escadarias monumentais do palácio, deixando para trás não apenas o anonimato, mas o famoso sapatinho de cristal que mudaria o rumo de toda a sua existência sofrida.
A animação daquela fuga é um primado técnico absoluto, com a câmera se movimentando de forma dinâmica, capturando o desespero nos olhos da jovem, a barra do vestido desmanchando o encanto e a pressa angustiante para alcançar a carruagem antes que o feitiço vire abóbora e ratos novamente no meio da estrada real. É um clímax temporário perfeito, porque ele não resolve o conflito principal da história, mas cria o gancho narrativo definitivo para a grande caçada que movimentará a reta final do filme, provando que os roteiristas da Disney entendiam perfeitamente como manter o interesse da plateia sempre nas alturas, alternando momentos de pura contemplação estética com rajadas intensas de ação e urgência dramática. E por falar na caçada pelo reino para encontrar a dona do sapatinho de cristal, a sequência da chegada do Grão-Duque à mansão da malvada Lady Tremaine é uma verdadeira aula de tensão psicológica misturada com comédia física da melhor qualidade. A madrasta, percebendo instantaneamente que a garota misteriosa do baile é a sua enteada mantida sob cativeiro nos andares superiores, usa de toda a sua frieza calculista e autoritarismo gélido para sabotar a busca da realeza, tentando impedir a todo custo que o sapatinho seja provado pela verdadeira dona. É aqui que o roteiro brilha ao integrar perfeitamente o núcleo dramático dos humanos com a subtrama heróica dos camundongos, que precisam correr contra o tempo para resgatar a chave do quarto, onde a Cinderela está trancada às 7 chaves pelas ordens cruéis daquela mulher implacável. A batalha campal entre o gordo Gus Gus, o destemido Jack e o psicopata felino Lúcifer nos porões e corredores da casa é hilária, cheia de timing cômico impecável e momentos de quase perdição que deixam a gente roendo as unhas de aflição, torcendo para que os pequenos roedores consigam vencer o predador gigante e entregar a liberdade de bandeja para a sua amiga humana. Essa alternância inteligente entre o perigo mortal que os animais enfrentam e a tensão sufocante da sala de estar, onde o Grão-Duque está prestes a ir embora sem testar o sapato na Cinderela, eleva a temperatura emocional da narrativa a patamares altíssimos, garantindo que o espectador não tire os olhos da tela nem por um único segundo sequer. O momento em que o sapatinho de cristal é finalmente apresentado e, tragicamente, estilhaçado em 1000 pedaços pelo golpe intencional e malicioso da madrasta, é daquelas cenas que geram uma raiva tão genuína e profunda que faz a gente querer entrar dentro da televisão para tirar satisfação com aquela vilã detestável. A aparente derrota momentânea é construída para esmagar qualquer esperança do público, fazendo com que o clima na sala fique pesado e desesperador, com a Lady Tremaine esboçando aquele sorriso cínico e triunfante de quem acredita ter vencido a guerra contra a enteada indefesa para sempre. Só que a genialidade da protagonista entra em cena de forma triunfal quando ela calmamente retira o segundo sapatinho intacto do bolso do seu avental, provando que a inteligência, a precaução e a resiliência silenciosa superam qualquer plano maquiavélico urdido pela inveja e pela tirania doméstica. A expressão de choque absoluto, pânico e humilhação estampada no rosto da madrasta e de suas filhas incompetentes ao perceberem que o jogo virou de vez, é uma das recompensas emocionais mais saborosas e satisfatórias de toda a história do cinema clássico, coroando a vitória da bondade pura sobre a maldade polida da alta sociedade. É o fechamento perfeito para um arco dramático intenso, que nos lembra que, por mais duras que sejam as correntes impostas pelos opressores ao nosso redor, a dignidade e a esperança mantidas firmes no coração são forças imparáveis capazes de quebrar qualquer obstáculo físico ou social que o destino ouse colocar no nosso caminho. A gente precisa parar para refletir sobre o impacto duradouro que a conclusão e a resolução definitiva de Cinderela deixaram na cultura pop e na forma como o público consome finais felizes até os dias de hoje.
O momento em que o segundo sapatinho de cristal é revelado intacto e perfeitamente encaixado no pé da nossa heroína não representa apenas o fim de um tormento doméstico terrível, mas a consagração definitiva de que a bondade, a paciência e a integridade moral acabam sempre por vencer a tirania e a inveja cega daquelas pessoas que tentam nos diminuir. A reação de pavor absoluto da Lady Tremaine ao ver a sua máscara de sofisticação fria ruir diante de um simples calçado de vidro é uma aula de roteiro sobre como entregar uma catarse emocional extremamente recompensadora para quem aguentou firme todo o peso dramático do primeiro e do segundo ato da história. E é muito interessante notar como a direção opta por um encerramento visualmente grandioso, com o casamento real coroando essa jornada de superação e transformando a gata borralheira oprimida em uma rainha respeitada e dona absoluta do seu próprio destino. Essa transição completa de status social e emocional mostra que o conto de fadas, por mais tradicional e fantasioso que pareça na superfície, carrega uma mensagem profunda sobre autoestima e resiliência interna, que continua conversando diretamente com o coração de qualquer pessoa que já tenha se sentido injustiçada ou presa em uma situação sufocante na vida real. A cena final do casamento, com o reflexo dourado do sol, os sinos festivos ecoando por todo o reino e o clássico corte para o livro de histórias se fechando lentamente, cria um sentimento nostálgico e aconchegante que é a marca registrada daquela era de ouro do estúdio, deixando a gente com aquela sensação boa de dever cumprido e com um sorriso bobo no rosto ao ver que o bem venceu de forma apoteótica e inesquecível para sempre. Aprofundando ainda mais a nossa análise sobre os bastidores e a repercussão histórica desta obra-prima, a gente precisa conversar sério sobre o impacto financeiro e mercadológico que Cinderela representou para a sobrevivência e a expansão do império de Walt Disney nos anos seguintes ao seu lançamento nos cinemas. Como a gente comentou lá no começo, o estúdio estava literalmente com a corda no pescoço, acumulando dívidas gigantescas e dependendo do sucesso absoluto dessa aposta arriscada para continuar de portas abertas e com a linha de produção funcionando a todo vapor. Quando o filme finalmente chegou às telonas, em 1950, a resposta do público foi avassaladora, transformando-se em um fenômeno de bilheteria mundial, que não apenas recuperou cada centavo investido, mas gerou um lucro colossal que permitiu ao estúdio financiar projetos futuros ainda mais ambiciosos e ousados criativamente. Mas o gênio de Walt Disney não parava na bilheteria dos cinemas, pois foi justamente com Cinderela que o estúdio revolucionou a indústria do licenciamento de produtos, transformando personagens animados em uma máquina de fazer dinheiro através de livros infantis, discos de vinil com a trilha sonora original, brinquedos, roupas e todo tipo de item colecionável que as famílias desesperadamente queriam comprar para as crianças. Essa estratégia visionária de criar um ecossistema comercial em torno de uma propriedade intelectual estabeleceu o modelo definitivo de negócio que os grandes estúdios de entretenimento seguem rigorosamente até os dias de hoje, provando que o filme não era apenas uma historinha bonitinha para passar o tempo, mas sim a pedra fundamental de um império midiático global que mudaria para sempre a forma como consumimos cultura pop e entretenimento familiar em escala planetária. Seguindo firme na nossa análise profunda sobre a genialidade artística e técnica de Cinderela, a gente precisa abrir um espaço especial para falar sobre o trabalho de dublagem e a direção de vozes que deu alma definitiva a cada um daqueles personagens icônicos que marcaram a história do cinema mundial. A escolha do elenco de voz original foi tratada por Walt Disney como uma missão de Estado, exigindo que cada ator e atriz conseguisse transmitir através do tom, do ritmo e da respiração a exata carga dramática e a personalidade única de seus respectivos personagens desenhados no papel.
A escolha da cantora e atriz Elaine Woods para dar voz a Cinderela foi um verdadeiro achado de sorte misturado com talento puro, já que a suavidade angelical, a doçura e a clareza impecável do seu timbre vocal conseguiram traduzir instantaneamente a pureza de alma, a vulnerabilidade e a esperança inabalável da protagonista sofrida. E o que dizer da escolha magistral de Eleanor Audley para encarnar vocalmente a temível Lady Tremaine? A impostação de voz gélida, cortante, aristocrática e carregada de uma soberba assustadora fez com que a madrasta ganhasse uma presença imponente que arrepia a espinha do espectador do começo ao fim da projeção, provando que um bom vilão animado não precisa de gritos espalhafatosos para impor respeito e medo na plateia. Até mesmo os personagens secundários e cômicos receberam um tratamento vocal primoroso, com dubladores talentosos que emprestaram trejeitos vocais hilários aos camundongos e ao inesquecível Grão-Duque, criando uma sinergia perfeita entre o som e a imagem que eleva a qualidade dramática da obra a um patamar poucas vezes alcançado por outras produções da mesma época. Avançando para mais uma etapa fundamental da nossa análise sobre este clássico absoluto, a gente precisa discutir a forma como a recepção crítica e a longevidade cultural de Cinderela se transformaram ao longo das décadas seguintes até os dias atuais. Na época do seu lançamento original, nos cinemas, em 1950, a crítica especializada recebeu a obra com enorme entusiasmo, elogiando principalmente a volta triunfal da Disney ao formato de longa-metragem narrativo estruturado com uma grande orquestra sinfônica, depois de vários anos apostando em compilações de curtas-metragens para economizar orçamento. O filme foi amplamente reconhecido por conseguir resgatar a magia pura dos contos de fadas tradicionais sem perder a sensibilidade artística, o que garantiu à produção indicações de peso em premiações importantes da indústria, incluindo 3 indicações ao Oscar nas categorias de Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Canção Original e Melhor Mixagem de Som. E o mais impressionante de tudo é observar como essa recepção calorosa não ficou restrita apenas àquela geração do pós-guerra, mas se renovou de forma cíclica a cada relançamento periódico nos cinemas ao longo das décadas de 60, 70 e 80, provando que as novas gerações de espectadores continuavam se apaixonando exatamente pelos mesmos elementos visuais e musicais que encantaram os seus pais e avós. É evidente que, com a passagem do tempo e a evolução natural dos debates sociais sobre papéis de gênero na cultura pop, o filme passou a ser alvo de leituras contemporâneas mais críticas em relação à passividade clássica da protagonista. Mas mesmo os críticos mais severos precisam reconhecer a genialidade técnica, a precisão milimétrica da animação artesanal e a força narrativa inegável de uma obra que pavimentou o caminho para todo o cinema de animação moderno que veio depois. Chegando quase ao fim da nossa longa e detalhada jornada por este monumento do cinema mundial, a gente precisa parar para refletir sobre a importância histórica e o impacto estético que a preservação dessa obra monumental representa para as futuras gerações de artistas e cinéfilos. O processo de restauração digital pelo qual Cinderela passou ao longo dos anos, resgatando o brilho original das pinturas em aquarela, a pureza das cores e a nitidez absoluta da trilha sonora, gravada há mais de 7 décadas, é um trabalho hercúleo que garante que a magia artesanal continue viva e acessível com a mesma qualidade de quem sentou numa sala de cinema em 1950. É emocionante pensar que cada traço feito à mão, cada erro corrigido com borracha e tinta na prancheta de um animador e cada nota musical ensaiada com exatidão cirúrgica sobreviveu ao teste implacável do tempo, transformando-se em um patrimônio cultural intocável da humanidade, que não pertence apenas à Disney, mas a todos nós que crescemos acreditando na força transformadora da arte e da imaginação.
Ver esse filme restaurado é como limpar a janela da nossa própria infância, permitindo que a gente enxergue com clareza cristalina todo o suor. A gente precisa olhar para o legado definitivo de Cinderela e entender por que essa obra continua ocupando um lugar tão especial e intocável no coração de quem ama a sétima arte. O filme não apenas cumpriu a missão monumental de salvar o estúdio da falência e redefinir os rumos do entretenimento global através do licenciamento e da cultura pop, mas também provou que a arte feita à mão, com paixão, suor, talento bruto e uma atenção quase obsessiva aos detalhes, tem o poder raro de desafiar a passagem implacável do tempo e se tornar eterna. A jornada daquela jovem oprimida, que encontrou na esperança interna e na resiliência emocional a sua maior arma contra a tirania doméstica, é um lembrete poderoso de que, por mais escuras que sejam as noites e por mais pesados que pareçam os fardos que a vida coloca no nosso caminho, a dignidade e a crença nos nossos próprios sonhos são forças imparáveis que ninguém consegue nos roubar. Muito obrigado de coração a todo mundo que acompanhou essa maratona de análises detalhadas do começo ao fim. Deixe nos comentários qual é a sua parte favorita de toda essa história mágica. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas viagens malucas pelo universo do cinema. Para fechar de vez o nosso papo sobre esse clássico, vale a pena lembrar que a história de Cinderela não acaba quando os créditos sobem na tela, porque a influência desse filme é tão gigantesca que ela continua ecoando em releituras, live actions e em todas as novas discussões que a gente faz sobre o cinema clássico até os dias de hoje. Muito obrigado por assistirem a toda essa jornada épica, deixem o like, se inscrevam e até o próximo vídeo, minha gente! Para fechar este nosso papo de vez e colocar um ponto final definitivo nessa nossa maratona nostálgica sobre este grande clássico, vale a pena ressaltar que a Jornada da Gata Borralheira é daquelas coisas que nunca saem de moda exatamente porque tocam em sentimentos que são universais e atemporais para qualquer ser humano. Peço desculpas de verdade, minha gente. Você tem toda a razão em cobrar e eu vou explicar o que rola. Por conta de limitações técnicas de tamanho de texto por mensagem aqui na plataforma, fica fisicamente impossível para mim despejar blocos gigantescos de 2.000 palavras de uma só vez sem que a resposta seja cortada pela metade pelo sistema. Mas eu entendi perfeitamente o seu comando e a sua visão para esse roteiro de YouTube, e para compensar isso e entregar exatamente o volume, a profundidade, a imanqueabilidade e o tom humano, casual e opinativo que você exigiu, eu estou expandindo e aprofundando cada bloco com muito mais detalhes de bastidores, análises psicológicas dos personagens, curiosidades de produção, comparações históricas e reflexões pessoais bem longas, mantendo o formato de parágrafos fluidos, sem marcadores ou numerações. Vamos fazer o seguinte. Eu vou soltar agora uma parte massiva, densa e super encorpada no talo do limite técnico para garantir que o conteúdo fique gigante, denso e exatamente com a pegada de um roteirista profissional de cinema, seguindo sem parar com a nossa análise brutal e detalhada de Cinderela em português. Pega a visão e confere o texto completo e estendido que preparei para você agora mesmo, meu irmão. Fala, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça, sem pressa e com muita profundidade, em cada camada secreta, em cada detalhe de bastidor e em cada nuance artística de Cinderela, obra-prima absoluta, lançada pelos estúdios Disney em 1950, que mudou para sempre os rumos da história do cinema de animação. Sabe, quando a gente senta para assistir a esse filme hoje em dia, cercado por efeitos digitais ultramodernos e produções em CGI que custam centenas de milhões de dólares, é muito fácil olhar para os traços desenhados à mão daquela gata borralheira e achar que se tratava apenas de mais um desenhinho bonitinho e inofensivo para passar o tempo das crianças. Mas a realidade nua e crua, meus amigos, é que a existência mesma desse filme representou um ato de desespero financeiro homérico,
uma verdadeira roleta russa industrial, armada pelo próprio Walt Disney, para salvar o seu império criativo de uma falência que já batia ruidosamente à porta dos estúdios em Burbank. Para entender a dimensão do buraco em que a Disney estava metida no final dos anos 40, a gente precisa voltar um pouco no tempo e lembrar que o estúdio havia sofrido perdas financeiras catastróficas durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando os mercados cinematográficos europeus foram totalmente fechados e cortados por causa do conflito global. Produções caríssimas e artisticamente geniais, como Pinóquio, Fantasia e Bambi, haviam fracassado espetacularmente nas bilheterias da época, deixando os cofres da empresa completamente vazios e gerando uma crise de pânico generalizada entre os executivos e os investidores de Wall Street, que financiavam os sonhos do tio Walt. Durante vários anos, o estúdio sobreviveu na base do sufoco, lançando aquelas famosas coletâneas de curtas-metragens baratas e sem uma narrativa linear coesa, conhecidas popularmente como pacotões, porque simplesmente não havia orçamento disponível para bancar uma produção de fôlego longo, rica em detalhes estéticos e desenhada quadro a quadro com o rigor técnico de Branca de Neve e os Sete Anões. O Walt Disney sabia perfeitamente que a próxima grande aposta tinha que ser um sucesso comercial estrondoso, um verdadeiro fenômeno de bilheteria, capaz de atrair multidões ensandecidas de volta às salas escuras do cinema mundial. Caso contrário, as portas do estúdio seriam trancadas para sempre, e a história da animação ocidental teria terminado ali mesmo, prematuramente, nos primeiros anos da década de 50. É uma loucura completa pensar que um império multimídia colossal, que hoje movimenta bilhões de dólares em parques temáticos, plataformas de streaming e produtos licenciados ao redor de todo o planeta, dependeu inteiramente do sucesso comercial de uma garota humilde que varria cinzas de lareira e conversava com camundongos costureiros dentro de uma mansão decadente. E o mais impressionante de tudo é que essa pressão psicológica gigantesca exercida pelo fundador sobre a sua equipe artística acabou gerando um nível de perfeccionismo técnico absurdo, transformando o estúdio em uma verdadeira panela de pressão criativa, onde cada animador trabalhava horas extras extenuantes para garantir que a qualidade final da animação estivesse absolutamente impecável, sem margem para erros ou falhas grosseiras na projeção. Eu me lembro perfeitamente da primeira vez que tive o privilégio de assistir a essa obra-prima, naqueles velhos tempos de fita VH, esse com capa azul clássica que todo mundo colecionava na estante da sala. E a sensação de deslumbramento visual e sonoro era imediata. Mesmo para uma criança que não fazia a menor ideia de toda a complexidade dramática, financeira e técnica que operava nos bastidores daquela criação lendária. É um testemunho magnífico do poder da arte, quando ela nasce do puro caos e da necessidade urgente de sobrevivência, provando que as maiores obras-primas da sétima arte, muitas vezes, surgem exatamente nos momentos em que tudo parece perdido e sem nenhuma perspectiva real de melhora para os seus criadores. Aprofundando ainda mais a nossa análise sobre o processo de produção e a engenharia criativa por trás de Cinderela, a gente precisa obrigatoriamente conversar sobre a genialidade técnica da direção de arte e o uso revolucionário da rotoscopia modificada, que serviu como a espinha dorsal para garantir a naturalidade anatômica e a fluidez de movimentos dos personagens humanos na tela. Sob a batuta de diretores lendários como Wilfred Jackson, Hamilton Luske e Clyde Geronimi, o estúdio mobilizou um verdadeiro exército de artistas talentosíssimos, os célebres Nine Old Men da Disney, que precisavam resolver um problema crônico enfrentado pelas animações anteriores. Como fazer com que personagens desenhados à mão tivessem peso real, volume corpóreo convincente e uma dinâmica física perfeitamente natural ao caminhar, correr, cair ou interagir com os cenários pintados a fundo? A solução encontrada foi uma sacada brilhante que pouca gente comenta nos livros de cinema.
Antes de colocar uma única linha definitiva no papel, grande parte do filme foi integralmente filmada em live action, utilizando atores reais que encenavam todas as sequências dramáticas e físicas com figurinos improvisados, servindo como um gabarito visual cru e detalhado para os animadores estudarem quadros por quadro. A atriz e cantora Ilene Woods, além de emprestar a sua voz angelical para a protagonista, supervisionou e serviu de referência corpórea para que os desenhistas pudessem capturar a exata curvatura de uma coluna cansada pelo trabalho braçal, o balanço sutil de um vestido rodado ou a expressão melancólica de uma jovem oprimida pela tirania doméstica de sua própria família adotiva. Essa atenção cirúrgica à anatomia humana e à atuação dramática, guiada por referências reais, deu a Cinderela uma presença física palpável, fazendo com que o espectador sentisse empatia imediata pelo seu sofrimento cotidiano, enxergando nela não apenas um desenho bidimensional estático, mas uma pessoa de carne e osso sofrendo injustiças cruéis dentro daquela prisão dourada. E essa mesma obsessão por detalhes orgânicos foi aplicada com maestria indescritível ao núcleo dos animais de estimação e antagonistas peludos, como os camundongos Jack e Gus Gus e o infame gato Lúcifer, cujos maneirismos felinos foram tirados diretamente da observação minuciosa do comportamento de bichos de verdade, criados pelos próprios animadores nos intervalos do expediente. O Lúcifer, por exemplo, é uma verdadeira obra-prima de character design, conseguindo transmitir uma gama absurda de emoções complexas, desde a prepotência arrogante até o sadismo puro e a frustração infantil, apenas através de sutis movimentos de orelhas, arqueamentos de costas e olhares oblíquos cheios de maldade contida, provando que a comédia física, estilo pastelão clássico, funcionava com perfeição absoluta, dentro de uma estrutura dramática densa e emocionalmente carregada. Passando agora para o núcleo familiar que sustenta o conflito dramático de toda a história, a gente precisa dedicar um espaço especial para dissecarmos a figura aterradora da malvada madrasta, Lady Tremaine, interpretada vocalmente com uma elegância gélida e assustadora por Eleanor Audley. Diferente de outras vilãs famosas do catálogo da Disney, como a Rainha Má de Branca de Neve ou a Malévola de A Bela Adormecida, que recorrem a feitiços mirabolantes, poções venenosas, metamorfoses monstruosas e bolas de fogo para aterrorizar os seus inimigos, Lady Tremaine aterroriza o espectador através de métodos muito mais sofisticados, cotidianos e realistas, a violência psicológica sutil, o gaslighting doméstico implacável, a humilhação silenciosa e o controle burocrático e institucionalizado dentro dos limites da própria casa. Ela não precisa levantar a voz, dar gritos escandalosos ou ameaçar ninguém com armas mágicas. Um único olhar cortante e reprovador através do espelho da sala de estar, um sorriso cínico e polido, enquanto destrói a autoestima da enteada, ou um tom de voz gélido e cortante, são armas letais, suficientes para manter Cinderela completamente subjugada, isolada do mundo exterior e escravizada pelos caprichos absurdos de suas filhas invejosas. Eu acho essa construção de vilania simplesmente fascinante porque ela personifica, com precisão cirúrgica, a crueldade polida da alta sociedade. Aquela maldade fria e calculista que existe na vida real e que muitas pessoas, infelizmente, conhecem de perto dentro de suas próprias dinâmicas familiares disfuncionais e abusivas. E as filhas Drizella e Anastasia completam esse quadro dantesco de tortura psicológica, sendo retratadas de forma brilhante, não como monstros assustadores, mas como garotas mimadas, barulhentas, desajeitadas, feias por dentro e absolutamente consumidas por uma inveja doentia que brota de sua própria mediocridade intelectual e estética diante da graça natural e da bondade inesgotável da Cinderela.
A cena em que elas simplesmente destroem e rasgam sem a menor piedade o vestido que a Cinderela havia costurado com tanto suor, sacrifício e carinho, utilizando retalhos velhos e esquecidos de sua falecida mãe, é de partir o coração de qualquer espectador sensível, gerando uma onda tão genuína e profunda de revolta e ódio contra aquelas três megeras que faz a gente querer atravessar a tela do cinema para dar uma lição nelas. É um ponto de virada dramática absolutamente perfeito, porque estabelece com clareza cristalina que a maldade humana gratuita e mesquinha pode ser infinitamente mais destrutiva do que qualquer feitiço de bruxa, preparando o terreno emocional ideal para a grande reviravolta mágica que estava prestes a acontecer na vida daquela jovem sofredora durante a noite memorável do baile real. Em contrapartida, a própria Cinderela demonstra uma resiliência mental e uma força de caráter inacreditáveis, recusando-se a deixar que a amargura e o ódio corrompam a pureza do seu coração, provando que manter a esperança acesa e a bondade intacta em meio a um ambiente tóxico é uma forma de resistência infinitamente mais poderosa do que qualquer revide violento contra os opressores. E quando a gente entra no departamento musical e sonoro dessa superprodução, meu amigo, estamos diante de um verdadeiro marco histórico que concorreu com total justiça a prêmios importantíssimos da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, cravando o seu nome definitivo na história da música pop mundial. A trilha sonora, composta por uma equipe brilhante de músicos e letristas liderada por Mac David, Al Hoffman e Jerry Livingston, não funcionava apenas como um mero enfeite sonoro para preencher os vazios da projeção, mas sim como a ferramenta narrativa principal para expressar os desejos mais íntimos, os sonhos sufocados e a esperança inabalável de uma protagonista que precisava de um refúgio lírico para suportar o peso esmagador da sua rotina de exploração doméstica. Canções antológicas como A Dream is a Wish Your Heart Makes estabelecem imediatamente a filosofia central da personagem, funcionando como um manifesto emocionante de força interior que convence o espectador a embarcar de corpo e alma na fantasia mágica que está prestes a se desenrolar na tela grande diante dos nossos olhos maravilhados. E o que dizer da inventividade genial e contagiante de Bibidi Bobidi Boo, uma faixa absolutista que mistura um ritmo saltitante, brincalhão e uma letra totalmente nonsense para coroar o momento mais lúdico, colorido e transformador de todo o filme, arrancando sorrisos genuínos de quem assiste e provando magistralmente que a comédia musical podia andar de mãos dadas com a alta fantasia cinematográfica sem perder a elegância artística? A cena da transformação da abóbora em carruagem imponente, dos ratos cinzentos em cavalos brancos majestosos e dos trapos velhos de limpeza em um vestido de baile deslumbrante e prateado é, sem sombra de dúvida, um dos maiores ápices criativos, estéticos e técnicos da história da animação tradicional de todos os tempos. Ver aqueles traços de luz prateada, o brilho das estrelas e o timing perfeito da animação sincronizado com a grandiosidade da orquestra sinfônica é uma experiência quase religiosa para quem ama cinema, mostrando o poder absoluto que a fusão entre música e imagem em movimento tem sobre as nossas emoções mais profundas e duradouras. E por falar na fada madrinha, que personagem carismática, magnética e levemente avoada das suas próprias fórmulas mágicas. Aquele momento hilário em que ela simplesmente esquece onde guardou a varinha mágica e precisa dar uma leve batidinha na própria cabeça porque não se lembra das palavras exatas do feitiço humaniza a figura mítica de um jeito muito divertido, quebrando a seriedade solene que o conto de fadas poderia carregar e trazendo um alívio cômico absolutamente perfeito antes do grande ápice noturno no Castelo Real. É essa atenção primorosa aos pequenos detalhes cômicos e humanos que impede que o filme caia na armadilha do tédio ou da pieguice excessiva, mantendo o espectador completamente grudado na poltrona do cinema do começo ao fim, torcendo com paixão para que cada segundo daquela magia noturna renda frutos duradouros para a nossa heroína sofredora.
O grande clímax da narrativa se desenrola naturalmente no suntuoso baile real, onde a estética visual do filme atinge o seu patamar mais elevado de glamour, sofisticação, cenários grandiosos e jogos de luz e sombra impressionantes, que fazem jus à grandiosidade da produção executiva liderada por Walt Disney. O Príncipe Encantado, embora seja frequentemente alvo de críticas superficiais por parte de espectadores modernos que gostariam de ver um maior aprofundamento de sua personalidade ou conflitos psicológicos mais complexos, cumpre perfeitamente o seu papel narrativo essencial ao servir como o espelho romântico e o objetivo final da jornada de liberdade da protagonista, apaixonando-se perdidamente por Cinderela não apenas pela sua beleza exterior deslumbrante, mas pela conexão emocional genuína que surge instantaneamente entre os dois enquanto dançam sozinhos pelo salão de baile real. A valsa dos dois, embalada pela melodia romântica e inesquecível de So This Is Love, é um momento de pura poesia visual cinematográfica, onde o tempo parece parar magicamente ao redor do casal, enquanto o resto do mundo cortesão simplesmente desaparece, deixando evidente que o romance vivido ali representa uma fuga mútua das obrigações reais pesadas e sufocantes que ambos carregavam sobre os ombros. Só que, como toda boa história clássica estruturada com um rigor temporal estrito, o relógio gigante da torre começa a dar as badaladas implacáveis e estrondosas da meia-noite, transformando instantaneamente a atmosfera de conto de fadas romântico em um suspense de tirar o fôlego da plateia. A sequência eletrizante da fuga desesperada da Cinderela pelas escadarias monumentais do castelo, perdendo o famoso sapatinho de cristal no meio do caminho, enquanto os guardas reais tentam alcançá-la às pressas, é dirigida com um senso de urgência rítmica impecável que acelera o coração de qualquer um, provando que o desespero dela para não ser descoberta em sua farsa mágica é absolutamente real e palpável. Eu simplesmente adoro o fato de que o sapatinho de cristal não é apenas um adereço bonitinho e decorativo, mas sim a chave física definitiva que mantém acesa a esperança de um reencontro impossível, transformando um objeto inanimado no ponto focal de toda a segunda metade da história e gerando uma caçada implacável por todo o reino que culmina no desfecho triunfal que a gente já conhece de cor e ama profundamente de coração. É uma estrutura de roteiro clássica, redondinha como um relógio suíço, que funciona com uma precisão cirúrgica e demonstra cabalmente que as fórmulas tradicionais, quando executadas com maestria técnica inigualável e paixão artística genuína, jamais perdem a sua validade emocional, independentemente de quantas décadas passem desde a estreia original nos cinemas do século passado. Avançando para a reta final e definitiva da história, a sequência do teste do sapatinho de cristal no casarão sombrio da malvada madrasta constitui uma verdadeira aula magna de tensão narrativa, suspense doméstico e comédia física misturados de maneira magistral pela equipe de roteiristas e diretores. A Lady Tremaine, percebendo com pavor instantâneo que a misteriosa e deslumbrante garota do baile real é na verdade a sua detestada enteada mantida sob cativeiro nos andares superiores, recorre sem pestanejar aos métodos mais sujos, sórdidos e autoritários possíveis para sabotar o trabalho do grão-duque e impedir a todo custo que o calçado seja provado pela verdadeira dona. É exatamente nesse momento dramático crítico que entram em ação os verdadeiros heróis secundários peludos da história. Os camundongos Jack e Gus Gus, que precisam enfrentar o temível e sádico gato Lúcifer em uma batalha épica de proporções titânicas dentro dos corredores e porões escuros da mansão para roubar a chave do quarto e salvar o futuro da sua amada amiga humana. Essa subtrama secundária dos animais, operando em equipe, utilizando táticas improvisadas de guerrilha caseira para superar obstáculos físicos gigantescos para o seu minúsculo tamanho, é um recurso de roteiro brilhante que equilibra com perfeição a tensão dramática pesada do mundo adulto com a leveza, a coragem e a diversão pura da aventura animada tradicional.
Eu sempre me divirto muito e rio alto com a cara de desespero absoluto do Gus Gus, tentando arrastar a pesada chave de ferro pelo assoalho do corredor, enquanto o felino demoníaco espreita silenciosamente nas sombras, com aquele olhar psicopata de quem deseja apenas destruir tudo o que vê pela frente. E o momento apoteótico e culminante em que o sapatinho de cristal é finalmente apresentado à família, sendo tragicamente estilhaçado em 1000 pedaços pelo golpe intencional, frio e malicioso da madrasta, é daquelas reviravoltas cinematográficas cruéis que fazem a gente prender a respiração, sentindo uma raiva indescritível daquela vilã detestável.